Olá, sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul, diretamente da terceira edição do Empreende Fest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul. Um espaço de conexão com oportunidades, inovação e tecnologia, trazendo tendências novas de mercado para inspirar as micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser e a minha missão é conversar com os convidados super especiais desses 2 dias de evento. E aqui ao meu lado eu tenho eles. Edgar da Silva Ramos, publicitário com experiência em marketing digital e inovação com IA. E também André Mazzini, jornalista, mestre em antropologia e doutor em história, coordenador de projetos premiados em comunicação e divulgação científica. Uma boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Bruno. Sensacional. Olha, vocês vieram para participar do nosso espaço de conexões inovadoras, né? Como é que foi a conversa ali no espaço? Gostaram? Teve bastante interação? Me diga tudo. Bom, boa tarde. Parabéns, Bruno, pela sua atuação. Obrigado. Aqui. Maravilhoso, Edgar também. A gente veio fazer um recorte dentro desse contexto de empreendedor para pesquisadores. A gente tem muita gente dentro da universidade que já se formou, que tem pesquisas que podem virar produtos, que podem virar negócios, mas a gente sente que os pesquisadores têm uma dificuldade em se comunicar. Sim. Né? Então, a gente, assim como a ciência é uma linguagem, a linguagem para a rede social é diferente, a linguagem para um pitch, para um possível investidor é diferente. Então, a gente veio tentar mostrar algum passo a passo, alguns modelos, algumas ideias de como que eles podem se preparar para transformar aquela pesquisa que é técnica, cheio de termos difíceis, em algo que um investidor consiga entender e algo que a população também consiga entender, né? Ô Edgar, vocês fazem parte de um projeto de divulgação científica que se chama Mídia Ciência, né? Então, dentro desse âmbito que vocês vieram trazer essas informações para esses pesquisadores, professores? Uma das missões do projeto é justamente a gente conseguir capacitar esse pesquisador para se comunicar melhor. Tanto para ele divulgar a pesquisa dele com a sociedade, então essa é uma das nossas missões, né? Inclusive juntar a sociedade e a academia, e tentar fazer com que essa linguagem científica seja melhor traduzida. Uhum. Então, hoje aqui no evento, a gente está tentando pegar esse pesquisador que, de certa forma, é um empreendedor, porque ele vai ter que, em algum momento, vender, entre aspas, ou diretamente, essa pesquisa dele para algum ator que não seja necessariamente a academia. Sim. Não seja um fundo acadêmico, não seja uma universidade, e sim seja um poder econômico mesmo, uma pessoa, um investidor. Então, a nossa ideia aqui é tentar fazer, conscientizar esse ator acadêmico, vamos dizer assim, de que ele precisa saber conversar fora da academia, com uma linguagem não técnica, e conseguir capacitar também essa pesquisa para que ela consiga ser legível. Sim. Não só entre os pares dele, né, André? Posso uma complementação, claro, Bruno? Assim, tem uma pesquisa que ajuda a gente a entender como que é importante que a gente está fazendo aqui. Uhum. E eu costumo citar esse indicador em vários lugares porque eu acho que ele é muito interessante. O Brasil faz uma pesquisa de percepção pública da ciência desde a década de 80. É o país que há mais tempo faz isso aqui na América do Sul. E eles tentam ver assim, quais são os temas que interessam a população brasileira. Essa é uma das perguntas. E quando eles perguntam para as pessoas quais são os temas de interesse, ciência aparece na frente do que arte, cultura e esporte. Uau. Então a gente é o país do futebol, o país das novelas, carnaval, tem toda essa efervescência, né, esportiva e cultural, mas as pessoas, e é um dado que se repete, não é um dado novo. Então, frequentemente as pessoas dizem se interessar mais por ciência do que por esporte e arte e cultura, ao mesmo tempo em que as pessoas não conhecem. 93% das pessoas não conseguem falar o nome de um cientista brasileiro. Então, a gente está tentando unir essas duas pontas. Assim. Tem, por um lado, a população que tem interesse em saber mais sobre ciência e tem, por outro lado, o cientista que tem dificuldade de se comunicar. Sim. Então, nosso papel é meio que juntar essas duas pontas. Então, vamos explorar um pouco mais essa questão, porque é o seguinte, vocês são pesquisadores, né? São pós-graduados nas suas áreas e... a gente está vendo um esforço do governo através da SEMADESC, que a gente conversou ontem com o professor Ricardo Sena, que é secretário de Ciência e Inovação aqui em Mato Grosso do Sul, e a gente está vendo essa vontade de criar essa base para que essa conexão dos pesquisadores com grandes players, vamos dizer assim, aconteça. Mas
quais tipos de dificuldades vocês conseguem perceber nessa transição da linguagem que os pesquisadores usam para a linguagem que é mais comumente aceita para o mercado mesmo, né? Porque claramente são linguagens diferentes, né? Eu acho que a gente começou falando que pitch é uma forma de tradução. Há algum tempo, começou a se naturalizar o movimento dos pesquisadores escreverem artigos e o resumo em inglês. Tá. Isso aconteceu nas últimas décadas e hoje ninguém discute mais que é importante traduzir um resumo para o inglês, porque é uma forma daquela pesquisa alcançar mais gente, alcançar mais... Enfim, o pitch, as comunicações em redes sociais também é uma forma das pessoas traduzirem esse conhecimento, que é científico, para uma população leiga, para uma população que não tem esse mesmo conhecimento. Então, da mesma forma que um americano ou alguém da Inglaterra não entenderia um artigo em português, uma pessoa que não domina essas ferramentas da ciência, nunca passou por uma universidade, por uma pós-graduação, normalmente ela também não domina a linguagem para entender essa pesquisa. Então, a gente tem tentado tratar a linguagem científica como uma linguagem. E o pesquisador que com certeza... que se dedicar um pouco, que aprender, se sensibilizar para isso, tem todas as capacidades, toda a condição de aprender a se comunicar. Então, o que a gente tem tentado é ensinar o pesquisador a traduzir as suas pesquisas, né? Sensacional. E eu acho que não só para essa prospecção de investimento, mas eu acho que até no ambiente interno. Às vezes, não é todo mundo que sabe que Mato Grosso do Sul tem pesquisas incríveis, assim, internacionais. E às vezes você tem um pesquisador que ele vai prospectar um investimento aqui mesmo, dentro da Semadesc, e às vezes ele não consegue se expressar numa reunião, ele não consegue expor a solução dele. E aí ele perde, às vezes, não porque a ideia é ruim, mas porque ele não soube vender, de certa forma. Então, a ideia de capacitar esse pesquisador é justamente colocar ele num ambiente que, em uma competição com outros pesquisadores, ele consiga se expressar melhor. Eu acho que esse é um ponto também. Não é só... Parece que a gente até falou na palestra, a gente não quer que vocês virem blogueiros, nem que você virem um influenciador. Você não precisa fazer dancinha no TikTok. É uma questão de linguagem. E às vezes você perde um espaço só pelo fato de você não conseguir se expressar bem. E, Bruno, aqui no Brasil, nós somos o segundo país do mundo com mais tempo conectado na internet. 9 horas e meia. Uau! Então, em média, o brasileiro passa 9 horas e 32 minutos, para ser mais exato, conectado na internet. A maioria dessas pessoas vão para a internet, isso é registrado. A razão que leva a eles estarem conectados é procurar informações. Ok. Não é entretenimento só, não é relação com outras pessoas, é se informar. Então, a gente tem falado para pesquisadores assim, que não tem como você imaginar que o seu papel social como pesquisador se encerre na sua pesquisa, no seu laboratório, dentro da sala de aula. A função, os cientistas, eles têm uma função social também. E não tem como desempenhar bem essa função social se você não tiver de forma qualificada nesse espaço que a população está por 9 horas e meia por dia. Então, assim, a gente tem que sensibilizar mesmo as pessoas da importância que tem, que não é só... Porque a gente ainda vem de um caldo, a gente que é da geração analógica ainda, muita gente ainda associa estar nas redes sociais como algo de vaidade, sabe? A pessoa quer se aparecer, mas a gente tem visto que a gente precisa superar essa noção. As pessoas precisam estar lá porque se esse espaço de comunicação não é ocupado por pessoas como cientistas, professores que têm conteúdo, vai ser ocupado por pessoas que falam muita besteira. Inclusive o André até citou na fala de que a ciência ela comumente vira uma carteirada, né? Mas eu acredito nisso porque foi provado pela ciência. Então essa segunda leitura de, não, peraí, deixa eu ver isso que você falou que foi provado, essa validação da informação está sendo feita no ambiente digital. Então as pessoas estão indo na internet procurar para ver se é verdade. E quem que vai responder? A gente espera, e a gente está trabalhando para isso, né? Essa é a nossa ideia, que quem responda a essas dúvidas seja um pesquisador e não seja uma pessoa que está falando sem saber ou sem embasamento teórico, que aí é ambiente para fake news, né? Ambiente para criar notícia errada. Sem dúvida. Diga lá. Tem um ambiente, um exemplo também que é interessante, que eu falo muito com meus alunos de jornalismo, quando eu dou aula. Faz um tempo que eu não dou, estou com saudade, inclusive.
Por exemplo, se alguém chegar para você e falar uma coisa muito absurda, assim, sei lá, o Van Damme acabou de ser pego numa blitz do bafômetro nas Moreninhas. O Brad Pitt em Bonito, você lembra que teve essa... Sim. Ele tava aqui verdade. e ninguém sabia se era. Se essa conversa surge aqui, eu vou ouvir e falar, não é bem assim, né? Agora, se eu ligar a TV e o apresentador do Jornal da TV Morena estiver falando essa notícia... tem outro peso. Eu não vou discutir, aquilo é verdade, entendeu? Ganhou um carimbo de verdade. E o que a gente tem entendido é que esse carimbo de verdade hoje ganhou outras formas. Ele é muito amparado na credibilidade de quem está falando. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque os cientistas têm credibilidade para falar. Os brasileiros confiam na palavra dos cientistas. Quando o cientista fala, as pessoas param para ouvir. Entendeu? Você pode até discutir, mas você dificilmente vai ignorar o que a pessoa está falando. Você vai levar em consideração. Então, a gente precisa que mais gente com essa carteirada, com essa credibilidade, esteja falando coisas importantes do nível. Você precisa tomar vacina, meu irmão. Você precisa tomar remédio certo para as doenças. Inclusive, né? o jornalismo ele tem essa prática de sempre chamar um pesquisador para validar, né, alguma informação que está sendo feita ali. E isso é uma coisa que a gente defende também. A ideia de se comunicar não é só para você fazer vídeo para internet, não é só para você fazer videozinho ali para os alunos. É numa eventual entrevista que você tem que dar, ou participar de um programa, ou participar de alguma discussão. Sim. E tem gente que não consegue se expressar, então isso é nocivo, né? A gente sabe que tem espaço para todo mundo, né? Há quem não queira assumir essa responsabilidade de produzir conteúdo, mas há quem queira e às vezes não consiga achar as melhores formas para isso, né? E aí eu junto essa fala com uma pergunta que é, na opinião de vocês, começando pelo Edgar aqui, qual é a importância de um evento como esse que a gente está transformando num evento tradicional de empreendedorismo no Mato Grosso do Sul e, quiçá, no Centro-Oeste todo, reunindo diversos personagens, dando espaço para outros tipos de possibilidades que a gente não tem. Na sua opinião, qual é a importância? Eu acho que o mais fantástico desse evento é justamente você conseguir conectar várias áreas diferentes, né? Porque ele não é necessariamente uma coisa focado em, não é um evento de administração, não é um evento de marketing. Então você consegue navegar aqui entre várias áreas e eu acho que você sai daqui meio que com a cabeça aberta para várias coisas. Então, às vezes, você vai numa palestra que uma coisa que o cara falou te deu um insight ali que já mudou toda a sua estratégia, mudou toda a sua mentalidade, vai te levar para um outro lugar. Então, eu acho que participar desses eventos, fora a questão de network, né, de você reencontrar parceiros e tal, tem muito essa questão de você estar em contato com o conhecimento. E no dia a dia a gente sabe que você não para ver isso, né? Então, às vezes, o empresário, ele não putz, deixa eu parar para ver o que tem de inovação. Não para. Então, esse eu acho que é uma pausa, uma vírgula. Deixa eu lá ver o que tem de novo para eu conhecer. E eu acho que é ótimo, assim, acho fantástico. O que você acha, Andrezinho? Eu acho que a gente está tão hiperconectado, até esse dado de 9 horas e 30 conectado por dia, que quando tem uma oportunidade de você ter uma interação humana com pessoas que estão produzindo na sua área, que podem te dar um toque, eu acho que é insubstituível. Assim. Né? O Edgar falou de conectar áreas diferentes e eu acrescento que conectar pessoas é fundamental em um projeto como esse. Que, provavelmente, todas essas palestras aqui, as pessoas poderiam encontrar algo parecido no YouTube, algo semelhante, mas a diferença de eu estar frente a frente com uma pessoa como o Clóvis de Barros, que veio aqui, ou como o Zico, e ouvir essas pessoas e perceber elas pessoalmente, eu acho que sair da arena do digital e ir para o pessoal é inestimável, assim, é um preço maravilhoso, assim, um resultado ótimo. E o que vocês pensam para o futuro, essas interações, essas possibilidades que a gente está criando aqui, de, como diz o professor Nalvo, né, que faz parte da diretoria da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Mato Grosso do Sul, a Fundect, né? A intenção deles é transformar pesquisa acadêmica em nota fiscal, né? Sim. Mesmo, né? Qual é a visão de vocês para o futuro? Você acha que Mato Grosso do Sul está em um bom caminho de desenvolvimento? O que você acha, André?
Eu acho que os nossos dirigentes, assim, para falar, o professor Márcio na Fundect, o professor Laércio na UEMS, o Sena aqui na Secretaria Executiva, eles já têm percebido a importância de trabalhar essas temáticas. Deep Techs, por exemplo, né? A gente tem as Deep Techs, por exemplo, né? Que a gente tem visto o movimento mundial. Deep Tech é uma startup que tem um pé na academia, que tem um pé na universidade, né? Então, essas pessoas já têm tido a sensibilidade de pautar essa discussão. Por exemplo, a gente participou de um painel sobre comunicação para pesquisadores que querem transformar a pesquisa num produto. Isso nunca aconteceu na história, assim, de eventos grandes como esse, abrir um espaço do evento, um espaço importante do evento, para se comunicar com essas pessoas que podem criar esses negócios, que podem transformar pesquisa em nota fiscal, né? Sensacional. Eu acho assim que, para além dos dados econômicos, né, aqui do Estado, a gente tem um contexto que é bastante importante da Rota Bioceânica, que é uma ligação entre culturas que, assim, é inegável que vai ser incrível. A gente tem muito... tá olhos vistos, né, muito investimento vindo para cá, então tá pulsando, né, o Estado. Então, eu acho que se a gente souber aproveitar, e eu acredito que a gente está aproveitando bem, o Estado tem muito para colher, tem muito para entregar desse tipo de realidade. E eu acho que, assim, para quem é nascido e criado aqui, é muito legal ver o Estado nesse momento, né? Porque a gente sempre teve essa ideia de que a gente é o primo pobre, né? Já, as coisas legais estão acontecendo em São Paulo, as coisas legais estão acontecendo no Rio, Curitiba. E agora a gente é o cara legal, assim. A gente está... ligando estados, a gente está com investimento bilionário, a gente está com indústria para todo lugar. Então, se você não for o pessimista, né, da galera, você vai perceber que a gente está numa realidade ótima. Tá né? difícil pro pessimista, né, em Mato Grosso do Sul, porque tem... Pessimista não está se criando, né? Não está se criando. Porque a gente tem a Rota Bioceânica, tem a Rota da Seda que está rolando Rota também. Da Seda. Tem esse movimento de crescimento das universidades, cada vez com mais mestrados e doutorados, o que qualifica muito a produção. O Estado está num ótimo momento. A gente que está inserido e tem contato, assim, tem umas pesquisas que você fala, cara, isso é daqui? Assim, pesquisas que recebem investimentos bilionários, que estão no mundo inteiro, e aí, às vezes, as pessoas não sabem, acham que a gente é um ator secundário no cenário nacional, e não. Sensacional, sensacional. Pessoal, como é que a gente encontra o trabalho de vocês aí? Agora é hora da gente fazer aquela divulgação boa. A nossa principal plataforma são as redes sociais, o Instagram, @MídiaCiência. E só uma observação, não sei se é segredo, mas o Bruno também é um colaborador do nosso projeto. Uma pessoa importantíssima lá para a gente conseguir tornar muito essas honrado de fazer parte, viu? Muito honrado mesmo. A gente também, muito honrado de contar com você, Bruno. Então, a gente tem as redes sociais e a gente tem tentado... A gente está com bastante produto na TV educativa, né? A gente produziu um documentário chamado Mulheres na Ciência, que em breve vai ser transmitido também na TV aberta. Então, acompanhe lá no Mídia Ciência, que as informações a gente vai atualizar tudo por lá. É isso. É isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, André Mazzini, Edgar da Silva Ramos, os meus queridos amigos. E é isso, pessoal. Não esqueça de seguir o Sebrae nas redes sociais, @SebraeMS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. E se você está vendo ou ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist para você acompanhar conversas como essa e como outras que nós tivemos nesses 2 dias de evento aqui no Empreende Fest. No mais, a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá, tchau!